for the good time, 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 living for the good time, good time, good time. Voltamos com o programa 5 Minutos e hoje ensinando como aumentar os laços entre a mãe e o bebê através da Shantala. Uma técnica muito legal que a gente viu que acaba trazendo esse... Já existe o laço entre mãe e bebê, mas acaba ficando uma coisa, uma ternura, uma coisa muito gostosa. Agora a gente viu no programa no quadro passado que tem a Shantala, que é para os bebês, mas existe massagem para mulher grávida? Sim, e é uma ótima opção, porque as mulheres grávidas, elas tendem a ter um pouco de dor no corpo, inchaço, normalmente muita dor na região da lombar e das costas, inclusive por conta do peso. Claro. Em 9 meses, o peso da mulher e o centro de gravidade muda totalmente. Completamente. Então, o que a gente faz na massagem é aliviar essa dor da grávida. São todos movimentos que vão proteger a grávida de maneira em que ela não se sinta desconfortável, em que isso em momento algum possa prejudicar o bebê. E fora que traz um bem-estar imenso. Então é um momento em que ela pode deitar, relaxar, ser cuidada. É um momento onde ela vai realmente se curtir para voltar para o dia a dia com pique, porque com vontade, uma mulher grávida, disposição. querendo ou não, apesar da gravidez é uma fase fantástica, é super bonito, mas certamente existem muitas tensões também, né? Então isso acaba se refletindo em musculatura, tendões e tudo mais. É clássico ver aquela imagem da mulher grávida com a mão nas costas, né? A gente trabalha muito região de costas, lombar e pernas. É onde a gente mais cuida muscularmente. Aí se a mamãe quiser, inclusive junto com ela, a gente também pode massagear um pouco a barriga. É muito gostoso para ela, a gente acredita que seja muito gostoso para o bebê também. Alguns inclusive se mexem, pulam, a gente dá risada, mas a gente traz também a massagem para o bebezinho que já está ali. Legal, também. Praticamente fazer uma cosquinha no bebê antes dele nascer, tá certo. Agora, a gente estava conversando um assunto um pouquinho mais profundo. Quando você faz toda essa parte de Shantala, que você tem toda essa resposta cognitiva do bebê, da posicionamento, e a gente sabe que tudo isso tem um reflexo psicológico, né? Que o nosso corpo reflete o que a gente está pensando, né? E eu sei que existem alguns estudos para adultos que mostram como a posição do corpo, como você tem, ou dependendo da tua postura, ou o teu perfil, o teu tipo físico, quer dizer algumas coisas, né, que o corpo fala. E acredito que a Shantala, ela pode conseguir ajudar o bebê a trazer isso de uma forma saudável, né? Perfeito. O bebê, ele vai passar por algumas fases na primeira infância. Então, são os tipos físicos da anatomia emocional. Olha que do fantástico. Stellan Kellerman. E ele diz que o bebê, ele nasce com um formato mais redondinho mesmo, mais inchadinho, que é onde ele está absorvendo, onde ele precisa ser nutrido, ser cuidado. Aí depois ele passa por uma fase de estirão. Ele cresce muito, a criança dá aquela esticada. Então ela está toda rigidinha. Retinha, né? Quando fica de pezinho, né? Então ele está tentando se colocar, né? Depois de uma fase ele começa a ganhar musculatura. Então ele estava inchadinho, aí ele esticou, aí agora ele está ganhando músculos. Ele está ganhando um peso para essa estrutura. Ele começa a ficar mais rígido, né? Isso. Muitas vezes, principalmente durante a adolescência, ele vai passar por alguns momentos em que ele vai ficar recolhido. Ele vai se internalizar um pouquinho para enxergar dentro dele mesmo. Então, essa plasticidade, essa movimentação do corpo que traz saúde. Sim. É a capacidade que o corpo tem de se adaptar. Então, quando a criança ela já tem desde cedo intimidade com o próprio corpo, intimidade com as sensações, e ela começa a brincar com isso, a chance dela se tornar um adulto saudável
e com um repertório de corpo melhor, é muito mais ampla. Ela vai saber como em algumas situações tá ali mais forte, mais se colocar, imperativo. Em algumas situações também se recolher um pouquinho, tá um pouco mais frágil. E sem que uma coisa seja proeminente da outra, porque acredito que todos nós temos vários tipos, né, como os tipos físicos e que refletem o nosso psicológico. Mas eu acho que o grande problema é quando você fica se você fica colapsado, eu estou colapsado, estou triste, estou assim fechado e não saio disso. E aí acho que até dói para você conseguir fazer isso, né? Então eu gosto de brincar que até água, se ficar muito tempo parada, apodrece, que dirá o nosso corpo. Então quando a gente se agarra demais a só uma postura, inclusive se eu ficar aqui sentada com você 20 minutos de perna cruzada, bacana, o meu corpo dá conta disso. Sim. Agora, se eu quiser passar 3 dias seguidos de perna cruzada, eu vou começar a ter dificuldade de circulação, a musculatura vai ficar dolorida. Então, o ideal é que o corpo ele esteja sempre em movimento, sempre em mudança. Isabelle, agora fazendo uma pergunta assim, porque a Shantala, que faz as crianças criarem esse repertório de uma forma que ela não tem ainda totalmente a consciência formada, ela está em desenvolvimento. Agora, um adulto, ele já passou por muita coisa. Existe, assim, uma espécie de Shantala para adultos, para que ele possa, não no sentido de simplesmente relaxar a parte muscular ou qualquer coisa disso, mas ele conseguir resgatar, dele voltar a ser essa criança, dele poder dar cambalhota, colocar o pé na cabeça e não se sentir ridículo? Sim. Existem várias práticas de terapia corporal, desde das mais complexas até as atividades corporais como acrobacia, yoga, circo. Mas existe uma técnica chamada biocontato, criada inclusive pelo Gabriel Sananda, que já veio aqui conversar com você, que trabalha exatamente isso, o resgate da capacidade muscular do indivíduo como um resgate também do próprio repertório psicoemocional. Traduzindo essa frase complicada, por favor, porque eu acho que ninguém entendeu. Quando o meu corpo aprende que ele não precisa estar o tempo todo assim, mas que ele pode estar assim, que ele pode estar assim, que ele pode estar assim, que ele pode estar assado, as minhas emoções também ganham essa amplitude, também ganham essa liberdade. Até porque, se eu ficar assim, eu tenho um tipo de sensação experimental. Você se sente até um pouquinho superior. Mais altivo, né? Se você fica assim, parece que você é super pequenininho. E a gente tende a se agarrar a uma dessas formas. Sim. Então, quando a gente trabalha esse repertório, eu gosto muito dessa palavra, a capacidade de se usar de diferentes maneiras, a gente aprende isso no corpo e leva isso também pra gente. Pessoal. Porque quem usa muito isso também são os atores, né? Sim. Então tem essa coisa da programação neurolinguística, né? PNL, então o pessoal que faz teatro, tudo usa muito isso, mas para a população de uma maneira geral fica um pouco difícil, porque nós somos conduzidos a ser, então se eu sou um executivo, estou de terno, gravata, eu tenho que me portar assim. E eu não posso mudar essa minha postura. Então, você acaba sendo conduzido para isso. Então, acho que é por isso que é importante, né? A brincadeira vai ser poder ser o executivo no trabalho, mas poder ser também o paizão em casa, poder ser o amante com a namorada, com a esposa, poder ser o brincalhão, a criança com os filhos pequenos, poder assumir esses papéis. É o teatro da vida real. É mais ou menos isso, o teatro da nossa vida real. E existem grupos para se fazer isso, porque eu acho que é mais importante ainda do que você fazer isso somente com um terapeuta, eu acho que também é interessante com grupos. Existem grupos que ajudam a... Sim, a gente tem grupos mensais que acontecem, são um fim de semana, onde as pessoas se experimentam com isso, por isso que eles são chamados de laboratórios. Olha que legal. Então é um laboratório exatamente para a pessoa se experimentar. Mas normalmente o próprio terapeuta que conduz o processo vai te indicar
ou inclusive o caminho contrário. Você vai uma vez para o laboratório e de lá talvez surja a necessidade de fazer um acompanhamento individual. Legal. Então, gente, vocês estão vendo que a nossa vida pode ter muito mais repertório, ela pode ser muito mais ampla. Então, você vê desde a criança, do bebê que está dentro da barriga da mãe e vai crescer, vai poder... Tudo é importante, então não há nenhuma fase que é mais importante, tudo é importante, tudo isso vai trazer para a gente. E eu acredito que se a gente começar a usar mais dessas técnicas que estão à nossa disposição, procurar centros sérios que trabalhem com isso, acho que a gente vai conseguir ter de volta o que a gente chama de felicidade, que eu acho que felicidade nada mais é que você conseguir se adaptar a todas as situações que estão aí à nossa disposição, né? Tá bem com o teu corpo, tá bem com você, e só assim você vai conseguir realmente estar bem com os outros também. Não tem como fazer o caminho inverso. Você tem que estar primeiro bem com você para poder se relacionar de uma maneira saudável. Fantástico, Isabelle, legal. Se você quiser deixar algum contato para o pessoal que quiser conhecer algum curso ou como esses grupos que nós falamos, para onde que eles conseguem isso? Bom, eles podem mandar o e-mail para isabellemoura@cia de companhia, ciadoser.org, ou também tem o site, como a gente falou, do Biocontato e dos grupos de laboratório, www.ciadoser.org. Então tá bom. Isabelle, muito obrigado mais uma vez por estar aqui no programa. Gente, nosso programa já está no fim. Espero que vocês tenham gostado bastante e lembre-se, a gente está aqui para te ajudar. Se quiser mandar um e-mail para a gente, pode mandar para 5.minutos@tvmundi.com.br. E para mais informações, pode acessar nosso site também, que é www.5minutos.com.br. E até o próximo programa.